Pessoal, vamos então dar início à nossa sessão 2, tá certo? Então, na primeira parte, nós aprendemos um pouco sobre a interface do Abacus, a interface CAI, a parte de preparação do modelo, importação, criação, né, que também é possível, embora nós não criamos nada, né, mas também é possível. Foi só para economizar tempo. A parte de definição de propriedades mecânicas, que vai direcionar o comportamento físico da nossa peça, né, o comportamento na questão de tensões, deformações, enfim. Nessa nossa próxima sessão, o que nós vamos fazer é criar um modelo ou a montagem no Abacus, a partir dos modelos que nós importamos. Nós vamos fazer a definição dos contatos, ou seja, a interação que há entre as peças, e também definir as condições de contorno, ok? Certo? As condições de contorno são aquelas condições em que eu devo restringir ou tracionar, comprimir, aplicar carga, enfim. São as condições de contorno que vão sustentar ou restringir a minha peça para que então a tensão seja gerada, por exemplo. Tá bom? Só recapitulando o que nós fizemos: interface, importação, criação das propriedades. No caso, nós utilizamos a propriedade de um aço 1020 com 210 megapascal de módulo elástico e 0.3 de Poisson. Okay? Agora faremos a nossa montagem, né, a inserção das peças e a montagem, a definição dos contatos e depois as restrições ou as condições de contorno do nosso modelo. Essas serão o engaste na forma de pino, ok? Simetria e também tração, tá certo? Pessoal, está exatamente da mesma forma que estava na primeira sessão, ok? Então eu até salvei aqui com o 01, que seria a primeira parte da sessão, onde nós temos as nossas peças, né? Tem o pino, a placa 1 e a placa 2, tá certo? Eu fiquei de mostrar para vocês como configura na forma de rotacionar, fazer o pan ou o zoom. No caso aqui, na minha interação, na minha operação, eu estou deixando como SolidWorks. Mas você também pode definir de acordo com o seu gosto, né? Por exemplo, você pode vir aqui, olha, em Tools, na guia superior aqui, olha, em Tools, Options, ok? Então, Tools, Options, e você vai ter a segunda aba chamada View Manipulation, ou seja, a forma de manipulação da vista. Tem algumas aplicações que já estão setadas. É provável que a de vocês estejam como Abacus. Se você está acostumado a usar o CATIA, você pode utilizar na forma de CATIA. Eu estou acostumado a SolidWorks, então uso SolidWorks. Também tem a forma do Hyperview, do Pro Engineer ou do NX. Você pode configurar aí de acordo com o seu gosto. Ok? Muito bem, voltando. O que nós vamos fazer agora? Bem, nós vamos criar a nossa montagem, né? Então eu tenho o modelo de peças separadas, né, na minha lista de partes. Então se eu navegar por aqui eu vejo que eu tenho o pino, a placa 1 e a placa 2. Estão em ambientes separados, uma em cada instância. Então agora eu vou criar a minha montagem. Como eu faço? Venho aqui no meu módulo, altero para Assembly. Okay? Então venho aqui no meu módulo, onde está Properties, eu mudo para Assembly. Eu não tenho nenhuma montagem, vou utilizar as peças que eu tenho aqui imputada como minha montagem, tá bom? Então eu venho aqui, olha, e clico em Create Instance. Nós vamos criar uma instância de montagem. Então, Create Instance. E tenho as três peças que eu havia importado. Eu vou clicar na primeira, segurar o Shift, clicar na última, ok? E vou deixar ativa essa opção aqui, olha, Auto Offset. Se eu não deixar ativa, ela vai encavalar as peças. Eu vou deixar esse Auto Offset para ele distanciar as peças, ok? Para eu poder facilmente observar elas e manipular, tá bom? Certo? Feito isso, dou um OK. Legal, minha montagem já está criada, tá certo? Se você quiser, por exemplo, numa exibição, mudar um pouco a visualização das peças, no caso aqui ele está como default, né? Como montagem default de visualização, aqui em cima, olha, na barra de exibições de peças. Você pode mudar aqui para partes, olha, ao invés de Assembly Default,
você coloca parts, ele vai aplicar uma cor em cada uma das peças, para facilitar aí a interpretação, a visualização, ok? Certo? O que nós temos que fazer agora, pessoal? O próximo passo é fazer o seguinte, é montar isso daqui, encaixar esse pino aqui, e depois essa peça também aqui, tentando fazer aqui uma forma de cisalhamento entre esses componentes. Algo bem parecido com o que está aqui, tá certo? Para a gente poder aplicar essas condições. Então vamos lá no passo a passo, eu vou fazer bem, ser um pouco mais lento para que vocês possam acompanhar, tá bom? Dentro de Assembly eu tenho algumas formas de posicionar a minha peça. Eu vou utilizar aqui meu primeiro posicionamento, esse daqui, olha, o concêntrico, é o Create, Constraint, Coaxial, ou seja, vou criar um sistema de coaxial aqui, pegando 2 diâmetros, ok? Ele está aqui dentro da barra do Create Constraint, você pode pegar ele aqui por esses 2 diâmetros aqui, olha, Create Constraint, essa opçãozinha aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ativar uma ferramenta minha aqui, chamada Zoom It, para ficar mais fácil de eu dar um zoom aqui para vocês observarem. Dá só um minuto. Legal. Então, se eu der um Ctrl 1, eu vou utilizar essa opção aqui, ó. Ok? Certo? Muito bem. Então, clicando nessa opção, o que eu falo, eu vou falar que peça eu quero rotacionar. Na verdade, que peça eu quero posicionar de forma concêntrica. Eu vou clicar em uma face cilíndrica do pino e na face cilíndrica da peça. Olha lá. Certo? Clique na sequência, tá? Não precisa clicar, dar Enter, clicar, dar Enter. É clique sequencial. Um clique, 2 cliques, ok? Ele vai perguntar se você quer posicionar, você pode dar um OK. Como você pode dar um OK aqui no Abacus? Basta clicar com um rolete. Então, quando você clica com o rolete, significa que você está dando um OK, tá bom? Então, ele já posicionou, tá vendo? Olha lá, ele já posicionou a peça no mesmo eixo aí, né, do furo, ok? Certo? Essa foi a nossa primeira montagem, bom? O que eu tenho que fazer agora aqui, olha, eu posso rotacionar esse pino para que ele fique exatamente no mesmo posicionamento dessa partição. Também é bem fácil, olha. Eu vou utilizar agora essa ferramenta aqui de cima, olha, o Rotate Instance. Vou dar novamente um zoom. Esta ferramenta aqui, ó, Rotate Instance, ok? Certo? Então eu venho aqui, clico no Rotate Instance. Ele vai perguntar para mim qual que é a instância que você quer rotacionar. Eu vou falar que eu quero esta instância aqui, ó, o pino. Clico nele. Ok? Simplesmente cliquei nele. Então, simplesmente cliquei no meu pino. Vou dar um Enter com o rolete. Dei um Enter. Ele vai mostrar para mim todos os pontos que eu posso selecionar para poder estabelecer um eixo de rotação, né, para minha instância que eu vou rotacionar. Então, como que eu posso rotacionar aqui através desta instância? Eu vou clicar num eixo imaginário. Por exemplo, o meu eixo de rotação, olha, vai ser mais ou menos, deixa eu tentar, vai ser mais ou menos, eu vou rabiscar aqui na tela, tá, pessoal? Esse ponto aqui, ó. Ok? Então, eu vou clicar neste ponto aqui em cima e neste ponto aqui embaixo, ok? Para ele imaginar um eixo, fazer um eixo imaginário aí para rotação, tá certo? Então eu vou clicar aqui, no ponto aqui em cima, se vocês observarem, ó, eu cliquei no ponto lá em cima, e agora no ponto aqui embaixo. Pronto. Ele já imaginou aqui um eixo de rotação, ficou rosa em cima e embaixo, né? Olha, 2 pontinhos rosa em cima e embaixo, tá bom? Qual que é a próxima informação que eu tenho que dar para ele? Qual que vai ser o ângulo de rotação, né? Lembrando que em Z aqui, se eu colocar 90, ele vai rotacionar pelo lado contrário. Eu vou experimentar aqui e colocar menos 90, olha, aqui embaixo. No ângulo de rotação, menos 90. E vou dar um Enter com o rolete. Ó. Não é menos 90, é mais 90. Então eu uso a setinha aqui, olha, para voltar, tá vendo o Go Back? Aqui embaixo, essa setinha aqui. Ó. Não usem o Ctrl Z, tá? Observe aqui as indicações, né? E você pode utilizar as ferramentas aqui embaixo. Ó. Então você dá um voltar
e tira o menos, deixa só o 90, 90. E dá um Enter novamente. Legal. Agora ficou no posicionamento correto. Aí ele vai perguntar para você, é isso mesmo que você quer? Quer dar um OK? Sim, tudo bem, vou dar um OK. Certo, pessoal? O próximo passo agora é eu montar a peça vermelha aqui em cima, né? Então agora eu tenho que fazer da mesma forma, posicionar esta peça aqui em cima. Mas antes de eu fazer isso, se eu montar diretamente o concêntrico, né, o axial aqui e o axial aqui, a peça vai ficar posicionada aqui em cima, mas eu quero ela invertida, né? Tentando imaginar exatamente esse contexto. Ok? Então, como eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e já aplicar um rotate nessa peça antes de eu posicioná-la, nesta peça em vermelho. Então, novamente, eu venho aqui, olha, no Rotate Instance, ok? Aqui, ó, nessa daqui, ó. Rotate Instance. Clico em Rotate Instance. Seleciono a instância que eu quero rotacionar, que vai ser esta peça aqui. Dou um Enter com o rolete, né? Com o scroll aí, ó. Só clicar nele. Vou estabelecer um eixo para rotacionar esse meu modelo. Então, eu vou pegar deste ponto a este ponto aqui, ok? Ou seja, ele vai rotacionar de que forma? Imaginando um eixo de rotação aqui, ó. Vai rotacionar a peça nesta direção, ok? Certo? Quantos graus eu quero rotacionar? Eu vou colocar aqui 180. Eu vou dar um Enter. Vamos ver se é assim mesmo que eu quero. Legal. É exatamente assim que eu quero. E vou dar um Enter novamente. Ok. Legal. Próximo passo agora é eu posicionar esta peça aqui neste furo, aqui no pino. Ok? Como eu posso fazer isso? Através de ferramentas de translação. Translate Instance. Essa ferramenta aqui. Ok? Da mesma forma, eu vou clicar no Translate. Falo qual é a instância que eu quero transladar. No caso, é essa peça aqui. Dou um Enter. E esse Translate aqui já é mais fácil. Por quê? Porque eu posso pingar o ponto 1, ou seja, o ponto inicial, no ponto final. Por exemplo, eu posso clicar neste ponto aqui e falar que eu quero que ele mescle ou que ele se ajuste a este ponto aqui. Bem fácil, né? Querem que eu volte? Ó? Vou voltar. Então, novamente, vou pegar o Translate. Vou clicar na peça que eu quero transladar. Vou dar um Enter com o rolete. Vou clicar nos pontos que eu vou interligar. Então, eu quero interligar este ponto aqui neste ponto aqui. E confirmo, dando um Enter novamente, um OK. Pronto, ó. Exatamente da forma com que eu quero. Certo? Minha montagem já está pronta. Qual é o próximo passo? Eu definir o estudo e criar as condições de contorno, as fixações, parte de carregamento. No caso aqui eu vou colocar um deslocamento, né, para gerar cisalhamento, enfim. Tá bom? Então o próximo passo agora é definir as condições de contorno. Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui. Se vocês quiserem me passar algum feedback de como está até aqui, se eu posso ajudar de alguma forma, eu vou estar fazendo uma pausa e observando aqui o bate-papo, tá bom? Próximo passo é definir as condições de contorno. Então eu vou vir aqui agora. Eu poderia vir direto no Load e definir as condições de contorno, mas antes eu vou vir em Step with Interaction. Vou fazer dois passos interessantes. Primeiro é definir o tipo de análise que eu vou criar, né? E depois a interação entre as peças, que seria a parte de contatos. Então eu vou vir no Step. No Step é bem simples, eu clico aqui em Step. Mudo, né? O módulo para Step. E seleciono essa primeira opção aqui, olha, Create Step, que é o passo da análise, onde eu vou definir que tipo de análise eu quero fazer, tá bom? Então pode clicar aqui em Create Step. E o tipo de análise que vai ter aqui no meu Step 1
vai ser uma análise estática, ok? O Abacus permite que você faça todos esses tipos de análise, como por exemplo dinâmica implícita, explícita, parte térmica, enfim, transferência de calor, RISC, né? Perdão, RICS, né? Que seria tipo parte de flambagem, né? O buckling, enfim. No caso aqui eu vou criar uma estática, vou dar um OK. Aqui, caso você queira adicionar alguma descrição à sua análise, o período da análise, no caso a gente vai trabalhar entre 0 e 1, ok? E se vai ter alguma não linearidade, você pode deixar habilitado ou não. No caso aqui, eu não vou usar não linearidade, tá bom? Nem do material e nem em geométrica, e nem na parte de contato. Então eu vou deixar por enquanto off, tá bom? Simplesmente vou dar um OK aqui. Já tenho o meu step criado, tá bom? Vou mudar a minha instância agora, né, para Interaction. E agora no Interaction que vem uma parte bem interessante. Não é porque eu montei aqui no Abacus a peça já posicionada desta forma que ele vai respeitar os posicionamentos. Eu tenho que falar que tipo de interação vai ter entre elas, como por exemplo o contato, tá bom? De que forma eu posso setar os contatos entre as peças? Bem, eu poderia setar de uma forma global ou fazendo uma varredura geométrica, onde eu peço para o Abacus localizar as regiões que estão coincidentes e aplicar contato. Eu vou fazer exatamente isso. Então eu vou utilizar aqui esta ferramenta chamada Find Contact Pairs. É exatamente essa. Vou dar um zoom. Esta lupa. É interessante que essa lupa vai vasculhar regiões em que estão coincidentes e vai aplicar o contato, tá bom? Então, por gentileza, cliquem no Find Contact Pairs. Uma vez clicado, eu vou falar qual que vai ser o espaçamento ou a tolerância de contato. Por exemplo, eu poderia aqui colocar um contato entre peças que têm uma distância até 1 milímetro, ou até 1 metro, ou 1 centésimo. No caso aqui, como eu tenho as peças que estão coincidentes, sem folgas, eu posso deixar exatamente essa escala que ele me traz, de 1 milésimo de milímetros. Okay? O que eu vou fazer agora é simplesmente vir aqui, dar um Find Contact Pairs, aqui embaixo, ó. Vou clicar e ele vai localizar exatamente os pares de contato. São 3 pares de contato. Se você observar, é o pino com a peça 2, com a placa 2, o pino com a placa 1 e as duas placas, face com face, ok? Então eu vou criar exatamente os contatos nestas faces já indicadas, já localizadas. O próximo passo, aqui dentro mesmo do Contact, eu vou definir que tipo de propriedade vai ter esse contato, como por exemplo atrito. Eu posso vir aqui, olha, na aba de Property. Se você observar, eu tenho aqui na minha tabela a aba de Property, ok? Vou até circular aqui para vocês. Ok? De Property. Eu vou clicar com o botão direito, ou você pode dar 2 cliques mesmo com o botão esquerdo, né? E nós vamos definir uma propriedade de contato, tá certo? Então, repetindo, vou cancelar aqui. Eu venho aqui no meu Properties, dou 2 cliques na célula e vou definir uma propriedade de contato. Vou dar um Continue. Agora aqui eu vou definir que tipo de contato eu quero colocar. Eu vou vir aqui em Mechanical e vou pegar esse Tangential Behavior, um comportamento tangencial. E a fórmula que eu quero utilizar para esse comportamento tangencial é de penalty. Okay? O que eu vou definir nessa parte de penalty? Qual vai ser o coeficiente de atrito entre as peças? Eu vou colocar aqui 0,1, certo? Então, utilizando um contato tangencial na formulação de penalty, eu consigo informar qual é o coeficiente de atrito entre elas. Então, por exemplo, você tem uma peça que ela é retificada, ou que ela é polida, ou que ela é usinada de uma forma bem grosseira, vai ter coeficientes de atrito diferente entre elas em virtude da rugosidade. Isso você pode definir aqui dentro, ok? Porque vai influenciar no contato e também na parte de respostas de tensão. Nesse caso, vai ser um contato único global para todas as peças. Então, feito isso, você pode dar um OK. Ele já vai definir para os 3 pares de contato
essa propriedade 1 que nós definimos como 0.1 de atrito, ok? Feito isso, basta dar um OK e os nossos contatos agora estão definidos entre as placas e entre o pino e as placas. Agora, o último passo, nós vamos criar as nossas condições de contorno, como fixação, tração e simetria. Então, nós vamos agora mudar aqui o módulo, vamos passar para o load, ok? Então, ao invés de ser agora interaction, vai ser load. E na parte de load, nós temos aqui algumas ferramentas, como por exemplo, aplicação de carga, aplicação de restrições, cargas e restrições na parte de gerenciamento, gerenciamento de respostas, enfim. Mas o que nós vamos usar agora mesmo é exatamente a parte de fixações, ok? Para tanto, por gentileza, clique aqui em Create Boundary Condition, neste segundo ícone, né? Neste segundo ícone. Create Boundary Condition. E a primeira condição que nós vamos criar vai ser a condição de engastamento. Então, por gentileza, selecionem a primeira opção, onde eu tenho condições de simetria, antissimetria e engaste. Ok? Vou dar um Continue. Vou selecionar a face que eu quero aplicar essa condição de contorno. No caso, vai ser esta face mais esta face aqui. Quando você seleciona mais de uma face, segure o Shift, por favor. Certo? É com o Shift que você seleciona mais do que uma face. Feito isso, eu vou dar um Enter com o rolete. Clicando, né, com o rolete. E vou falar que esta face aqui vai ser pinada. O tipo de fixação dela vai ser pinada, como se tivesse um pino. De que forma ele vai agir? Ele vai agir travando os graus de liberdades translacionais, o 1, o 2 e o 3. Ok? Lembrando que você pode restringir graus de liberdade de graus, né, translacionais e rotacionais. No caso aqui, apenas os translacionais. Como se fosse mesmo um pino. Vou dar um OK. E lá. Já observamos que esta face do pino está engastada. Próximo passo, eu vou adicionar aqui condições de simetria, para que ele entenda que este corpo aqui está cortado, mas que matematicamente seja um corpo único, ok? Essa parte de simetria é uma parte importantíssima do processo de análise de vocês, tá? Na criação de modelo. Vou vir novamente aqui, olha, na minha opção de Boundary Condition, né? Create Boundary Condition. Vou utilizar novamente a primeira opção, porque eu tenho aqui a opção de Symmetry. Vou dar um Continue. Vou selecionar as faces. Então, vou selecionar as faces por onde passou o corte. Será esta. Segure o Shift. Esta e essas. Ok? Imaginando todas as faces que passou aí a lâmina de corte. Uma vez que você selecionou as faces, dê um Enter com o rolete. E agora eu vou falar qual vai ser o lado da minha simetria, né? Ele está simétrico a que plano? Ele está simétrico a Y, ok? A Y. Então eu seleciono aqui, olha, Y Symmetry, ok? Ele vai travar a translação 2, ou seja, ele não vai permitir que o modelo venha em translação Y, lembrando que 1 é X, 2 é Y e 3 é Z, né? Então ele não vai vir em Y, translacional, e nem rotacionar em X e nem em Z, ok? É exatamente isso que eu quero. Vou dar um OK, olha lá. Criou a minha condição de simetria. Falta mais ainda duas aplicações. A próxima eu vou colocar uma tração de 0,5 milímetro, puxando essa outra extremidade aqui do furo. Então, novamente, eu vou criar um Boundary Condition, exatamente nesta ferramenta. Só que agora eu vou utilizar a forma de Displacement, porque eu vou aplicar um deslocamento.
Peço para continuar e seleciono as duas faces aqui do meu furo. Selecionei as duas faces, dou um Enter e falo que eu quero aplicar um deslocamento no sentido X, conforme observado aqui na tríade aqui embaixo, né? Então X é o meu deslocamento 1. Vou colocar aqui meio milímetro, 0,5, ok? Vou dar um Enter, olha lá, ele já mostra até os vetores do deslocamento. Certo? Está quase pronto, pessoal, a parte de Boundary Condition. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma medida de cautela aqui para não permitir que essa peça, né, suba e saia do pino e nem que essa peça desça. Então, eu vou colocar como se fosse dois planos segurando essas peças aí, ó, ok? Na direção Z. Então, eu vou vir aqui e vou criar mais uma condição de contorno. Será também Displacement. Dou um Continue. Seleciono esta superfície de cima. Rotaciono. Shift. Pego essa peça de baixo. Ok? Então, selecionei em cima e embaixo. Dou um Enter. E falo que eu não quero que essa peça translada em Z. Z é o 3, então eu vou travar em Z. Como se tivesse duas placas aí segurando o movimento de subida e descida. Ok? Dou um OK. Está pronto. Então eu já tenho a minha primeira configuração. Está quase pronto para rodar, né? Basta depois eu girar a malha, preparar o meu estudo e executar. E depois observar os resultados. Ok? Então, recapitulando, eu posso vir aqui nos meus Boundaries Condition Manager, observar exatamente o que eu fiz, né? Então, minha primeira restrição foi pinar este furo, ok? A segunda foi aplicar simetria em Y nestas faces. A terceira foi aplicar uma tração neste furo de meio milímetro em X. E a quarta e última foi restringir as faces para que o modelo nem suba nem desça, certo? Travei em U3, em Z. O que eu vou fazer agora é dar um Save As como 02. Nós já fizemos a 1 e agora esse será o 2. Vou dar um OK. Substituir o arquivo, legal. Vou deixar como 02 porque a partir daqui a gente já vai continuar na sexta-feira, às 10 horas, este modelo. Voltando aqui ao nosso roteiro de apresentação, o que nós veremos agora na sexta-feira será a definição do tipo de análise e geração de malha, tá bom? Então, pessoal, eu espero todos vocês na próxima sexta, às 10 horas, para a gente dar início e depois finalizar na parte da tarde com observância dos resultados e um pouco de otimização, tá bom?